Estamos falando sobre família. Família provavelmente é um dos assuntos mais difíceis de abordar, porque quer a gente queira, quer não, nós estamos envolvidos com uma família, tanto no que tange ao seu lado abençoador, quanto ao seu lado ruim. E família, inevitavelmente, tem tudo disso. Há muita coisa boa na sua família. Talvez você tenha dificuldades em reconhecer isso, mas há muita coisa boa na sua família. Mas também espero que você não tenha tantas dificuldades para reconhecer isso. Há muita coisa ruim na sua família. Alguns dizem, numas célebres frases, que família é bom para tirar foto e só. Então, quando você for para o Natal na família, reúne a família, tira foto e sai correndo. Alguma coisa parecida com isso. Bom, independente de como seja a sua experiência familiar, nós sabemos que família é sempre centro de grandes emoções. E claro que quando nós abordamos o assunto família à luz da Bíblia e somos confrontados com o que a Bíblia diz sobre família, isso faz com que nós automaticamente tentemos levantar algumas defesas. Estou dizendo isso especificamente hoje porque muito provavelmente todos serão desafiados de uma maneira um pouco indigesta hoje. Então nós vamos dar agora 30 segundos para você fingir que está indo desligar o alarme do seu carro. Para você não dizer que nós não demos a você a chance de ir embora e não ter que ouvir o que nós falaremos hoje. A produção vai avisar assim que der 30 segundos. Tipo assim, esqueci o ferro ligado. Faltam 10 segundos. Eu tô falando sério. Depois ninguém vai falar que eu não avisei. E assim, depois desse aviso bondoso e pastoral que eu dei, ninguém tem mais direito de ficar bravo comigo, me xingar e mandar e-mail mesmo anônimo. Tá bom? Até vocês que estão ouvindo pela internet, também não, porque vocês tiveram 30 segundos de chance para desligar o áudio ou então aí no YouTube. Não desligou, agora você se compromete. Repita comigo, vamos lá, a culpa é minha. Tá? Então assuma, a culpa não é minha, a culpa é sua de ter ficado até aqui. Sendo assim, um erro comum que nós cometemos quando falamos sobre família é que nós, sempre que abordamos o assunto família, nós temos a tendência de pensar no núcleo familiar mais próximo. Então, se você é casado, você pensa na sua esposa, no seu marido, nos seus filhos. Dificilmente a gente começa a pensar no âmbito familiar e em compromissos familiares um pouco além desse núcleo que nós vivemos. Geralmente, quando nós falamos sobre família, você pensa nas pessoas que vivem debaixo do mesmo teto que você. Agora, no entanto, isso é um erro. Porque quando a Bíblia fala de relação familiar, ela o faz de maneira muito mais abrangente do que isso. E assim, nós, antes de qualquer coisa sobre a forma como nós vivemos a nossa família, a forma como nós dialogamos com a nossa família, a forma como a nossa família é constituída, antes de tudo, nós devemos nos lembrar que o que importa não é o núcleo familiar, não importa a forma como você entende a família, não importa a forma como você vive família, importa o que a Bíblia diz sobre família. Importa o que a Bíblia diz sobre a formação familiar. E eu quero lembrar você que uma coisa que cristãos devem reaprender a pensar é que a família, ou pelo menos nós deveríamos pensar a família como algo que nós devemos ter e conviver para a glória de Deus. Deixa eu repetir isso, porque isso é muito mais importante, é muito importante, porque vai ser a base de tudo que nós vamos conversar hoje. Nós devemos pensar o seguinte: que família você deveria ter para refletir a glória de Deus? Como deveria ser a sua família se o princípio único dela fosse refletir a glória de Deus? Ou como deve ser uma família para a glória de Deus?
Tudo que acontece na Bíblia acontece a partir desse princípio. A glória de Deus que está em jogo. É a glória de Deus que é importante. No entanto, quando nós pensamos família, nós pensamos na nossa glória, construção da nossa casa, construção dos nossos projetos. Lembre-se que tudo que nós vamos conversar hoje está partindo do seguinte pressuposto. A Bíblia fala que as nossas famílias devem existir para a glória de Deus. Aí, você deve se lembrar que a família, que a Bíblia inclusive diz, que a família tem muito mais a ver com aqueles com quem nós escolhemos compartilhar a vida do que com o sangue. Porque quando nós resumimos a família apenas a sangue, nós tiramos um monte de gente da jogada. Eu sempre brinco aqui, por exemplo, com alguém que, pela graça de Deus, não tem o mesmo sangue que você, que é, por exemplo, a sua sogra. Deus criou as coisas de uma tal forma que a sua sogra não tem o seu sangue. Posso ouvir um amém? Amém. Quase orei em línguas agora. Mas, pelo princípio bíblico, a sua sogra é a sua família ou não? É. Brigue com Deus pelo fato de quando ele pensa na sua família, ele inclui a sua sogra, seu sogro, seus avós, seus primos, cunhado. Inclui um monte de gente. Porque na Bíblia a relação familiar não tem a ver apenas com sangue, mas tem a ver com quem nós compartilhamos a vida e a nossa intimidade. Por isso é que há obrigações familiares, principalmente obrigações familiares cristãs, muito sérias. E que na história da igreja não tem sido tratada com o devido cuidado e carinho. Há obrigações que não têm sido tratadas na história da igreja com o devido carinho e cuidado, porque, claro, você vai notar na mensagem de hoje, são obrigações familiares cristãs que nos envolvem até o osso e que, quer nós queiramos, quer não, comprometem a nossa vida. Por isso nós vamos falar hoje sobre alguns vínculos e obrigações que nós temos. Primeiro, você vai notar que você precisa ter vínculos muito maiores do que gostaria. E obrigações muito mais sérias do que aparentemente nós podemos suportar. Nós vamos começar com um texto, nós vamos discorrer um pouco esse texto, e depois eu garanto para você que quando você tiver a sensação de que a coisa está ficando ruim, nós guardamos o pior para o final. Ok? Nós vamos servir uma torta de jiló no final para tentar abençoar a vida de todos nós. Deixa eu dizer uma outra coisa. Essa mensagem me compromete, tá? Então, deixa eu dizer desde já que eu não estou pregando ela com profunda alegria no coração, do tipo, eu quero ver a cara de vocês quando eu terminar. Porque vocês, qualquer pessoa que conheça aqui minha família vai ver que, mais uma vez, eu estou longe de corresponder plenamente aos princípios bíblicos. O que significa dizer que eu estou compartilhando com vocês algumas percepções que eu tive na semana passada, na verdade, que não gostei muito, mas como o que vale não é o que a gente gosta, é o que a Bíblia diz, vamos lá. Daí a gente se cobra junto depois. O que eu estou dizendo é que no final eu também vou comer a torta de jiló. É mais ou menos isso. Nós vamos começar com a história de duas mulheres que nos surpreendem. Eu não sei se você já ouviu falar de um livro da Bíblia chamado Ruth. É um livro da Bíblia que está mais ou menos no começo da Bíblia. Para você localizar, tem o livro dos Salmos lá na sua Bíblia. Ele está um pouco antes do livro dos Salmos, que é aquele livro que todo mundo lê. É um livro de apenas 4 capítulos, é uma história muito curta e que eu vou desafiar você a ler inteira depois. Porque nós vamos ler só o começo da história. E depois eu vou falar um pouco do que aconteceu, mas eu desafio você a ler essa história, apenas 4 capítulos, um banheirinho básico e você mata essa história tranquilamente. Mas o livro de Ruth começa dizendo o seguinte, que nós vamos ler juntos. Na época dos juízes, houve fome na terra. Essa é a época, tem inclusive um livro da Bíblia chamado o livro dos juízes. É nesse contexto que a história está sendo contada. Houve fome na terra. Um homem de Belém, de Judá, com a mulher e os 2 filhos, então veja, estamos falando de uma família, a formação de uma família,
Um homem, mulher, 2 filhos, família bonitinha, legalzinha, interessante, tudo muito bem. Foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Por que eles fizeram isso? Esse era um fluxo normal numa época de fome. Então, eles viviam num determinado lugar, houve fome naquele determinado lugar, então eles se mudaram para uma outra região onde havia comida, onde havia condição de manter a família. O homem chamava-se Elimeleque. Se você não conseguir decorar esse nome, pode ficar tranquilo que ele vai morrer daqui a pouco. Sua mulher, Noemi, essa você guarda. Noemi não é tão difícil, porque talvez até na família de alguém aqui tenha, sei lá, tia Noemi, alguma coisa assim. Tem Noemi na família de alguém? Tem? Tia Noemi? Prima Noemi? Então um abraço aí pra tia Noemi, pra prima Noemi, pra minha primeira professora, a tia Noemi também. Um abraço pra todo mundo aí. Todo mundo que chama Noemi, sinta-se abraçado. Essa é importante, essa guarda o nome. Elimelec vai morrer daqui a pouco. É aquele ator, contrataram um figurante. A Noemi entrou, sei lá. Jennifer Lopez não, que papelão. Que ridículo. E seus 2 filhos, Malom e Quilion. E figurantes também. Então isso aqui você não precisa decorar. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Elimelec, Noemi, Malom e Quilion. Marido, esposa, 2 filhos. Morreu Elimeleque, não falei? Marido de quem você deve guardar o nome, Noemi. E ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Bom, até aqui nós não temos um problema tão grave. Porque para uma mulher naquela época, que não estava no mercado de trabalho, que era sustentada por homens, essa mulher, em tese, ela assim, perdeu o marido, ela está em alguma dificuldade, mas ela não chegou ao final da esperança. Por quê? É importante a informação final que esse texto dá. Que ela ficou viúva. Porém, ela tinha o quê? 2 filhos. E melhor para ela, 2 filhos homens, que deveriam trabalhar e sustentar a mãe, porque isso fazia parte da cultura e do processo natural daquela época. Morreu o marido. Claro que ela tem dificuldade, mas essa mulher tem 2 filhos que vão poder sustentá-la para o resto da vida. E aí o texto então continua. Eles, os 2 filhos, se casaram com mulheres moabitas, ou seja, chegou na terra, foi naquele bailinho, baladinha, vai lá na Festa das Nações, quermesse na praça, bolo de Santo Antônio, aí conheceram 2 mulheres lá da terra de Moabe, deu aquela, se engraçaram, vocês sabem bem como é que funciona isso, e se casaram. Uma chamada Orfa, mais uma vez uma atriz que a gente não conhece, e a outra Ruth. Entra agora Angelina Jolie, que você deve guardar esse nome, porque essa personagem... Então, há 2 personagens que você deve guardar, a tia Noemi, e Ruth também tem na família de alguém. Quem tem Ruth na família? Ruth é o quê? Tia Ruth, tem a Rutinha daquela novela do Tonho da Lua. Então, não tem como você esquecer essas 2 personagens, Noemi e Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, ou seja, eles se casaram com essas mulheres, moraram lá 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha. Quem é Noemi? A mãe, a matriarca da coisa toda. Sem os 2 filhos e sem o marido. O texto é construído de uma tal forma para dizer o seguinte: estava mais ou menos, mas sobraram os filhos. Agora ferrou. Agora essa mulher está perdida. Por quê? Quem sobrou? Só sobrou ela e as noras. Você, sogra, imagine a situação. Você e suas 2 noras. Notaram como o inimigo começou a agir? Só que uma outra coisa importante, não tem homem nessa família. Essas mulheres estão fadadas à miséria. Ou então a ganhar a vida de uma forma como você deve estar imaginando, que seria a única possibilidade para que essas mulheres fizessem renda naquela época, naquela que dizem ser a profissão mais antiga do mundo, todas aquelas besteiras. Essa situação era a maior desgraça de todas. Essas mulheres estão, a partir desse momento, fadadas à miséria.
Porque a Bíblia vai dizer que elas têm, inclusive, dificuldades para encontrar alguém da família, mesmo que seja um pouco distante, do sexo masculino. Não há ninguém que possa dizer para elas: eu sou homem nessa família, mesmo que seja um tio, mesmo que seja alguém que não precisa ser de primeiro grau, elas não tinham esse homem que pudesse, o termo usado naquela cultura era resgatá-las. Ou seja, alguém que as tirasse dessa situação em que elas estão e dissesse: eu vou cuidar de vocês, eu vou sustentar vocês. Elas não têm isso. Nós temos 3 mulheres, uma delas que está longe da sua terra natal, 2 que... Nós temos 3 viúvas nessa história. Se a história acabasse aqui e não se contasse mais sobre a história dessas mulheres, a única coisa que nós poderíamos dizer é: essas mulheres morreram na miséria ou se prostituíram para ter um mínimo para poder se alimentar nos dias até o final de suas vidas. Bom, o texto continua. Quando Noemi soube em Moabe, lá na terra em que ela estava, pegou o jornal para ler, aí ela viu lá que o Senhor viera em auxílio do seu povo, lá em Belém de Judá, dando-lhe alimento. Lembra que eles saíram de Judá? Saíram de lá porque tinha fome, e agora ele ficou sabendo que acabou a fome lá. Então ela decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Ela chega para as mulheres e diz: ó, minhas noras, se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Então a única possibilidade é: vamos voltar lá para a minha terra, pelo menos lá, minimamente alguns contatos eu tenho, e a gente vê o que acontece. Assim ela, com as suas 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, Noemi disse às 2 noras: voltem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Provavelmente essas 2 mulheres eram bem novas. O que Noemi está dizendo para elas? Se vocês ficarem comigo, pensando bem, vocês não têm futuro. Eu sou uma velha, viúva, com 2 noras, eu não posso garantir nada para vocês. Então deu-lhes beijos de despedida. Mas elas, as noras, começaram a chorar bem alto e lhe disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. É interessante porque o que Noemi está dizendo para essas mulheres é: olha, essa família não vai render mais nada. Se essas 2 noras estivessem vivendo a cultura do nosso tempo, ao descobrir que essa família não vai render mais nada para elas, provavelmente elas diriam assim: eu vou pular fora desse barco. Porque eu vou ficar com essa veia? Se eu ficar com essa veia, daqui a pouco eu vou ter que estar limpando ela. Quer saber de uma coisa? Tô bonitona, tô inteirona, consigo arranjar um marido e ter um futuro. Porque lembre-se, quais são as chances de Noemi se ela voltar sozinha para sua terra? Nenhuma. Nenhuma. Se você olha para o contexto da história, a única chance de Noemi, mesmo que em caminhos não muito lá corretos, é ter as 2 noras por perto. Porque vamos ser pecadores, não sei que não é o caso de ninguém aqui, mas imagine que você chega lá em Judá e dá tudo errado. Dá tudo errado. Só ia sobrar para elas o quê? Talvez a prostituição. Noemi nessa dançou. Salvo raríssimas exceções, Noemi nessa dançou. A única chance era ter as 2 noras novinhas para render alguma coisa e talvez, mesmo que através de um meio pecaminoso, sustentar a casa. Sem as 2, essa senhora está condenada à morte. Vai viver na miséria, na mais profunda miséria, até o fim da vida. É claro que as noras sabem disso. Qualquer mulher naquela época sabia disso. O mais correto, pensando nos princípios do nosso tempo para essas mulheres é: voltem para suas terras e tentem reconstruir as suas vidas. Ah, mas e você, Noemi? Eu me viro. Eu acho que esse texto começa tratando de algumas coisas que aconteceram há muito tempo, mas que acontecem naturalmente em nosso tempo. Porque o que você diria para essas 2 moças que estão cuidando da sogra? Olha, sogra não é parente.
Então, se vocês deixarem a mulher aí para morrer, é sogra mesmo. Se fosse a mãe de vocês, aí seria diferente. Mas é a sogra. Fazer o quê? O melhor para vocês é tentar uma outra família. Uma família que vai render mais. Uma família que dê mais futuro. Você já notou como essa frase é dita de outras maneiras hoje? Não invista mais nessa família porque ela não vai render nada. Invista em outra. Reconstrói. O texto continua. Porque elas falaram assim, não, a gente não vai voltar. Disse, porém, Noemi, voltem, minhas filhas, porque viriam comigo. E aí, Noemi é muito sincera, dizendo assim, poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Que Noemi está dizendo, olha, mesmo que ainda rendesse alguma coisa, eu pudesse gerar filhos, voltem, minhas filhas, vão, eu estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ou seja, mesmo que eu fosse lá nos veteranos, dançasse com algum veinho, dava aquela, dançasse aquele bolero, aquele requebra todo, mesmo que eu fosse lá no quatizinho, encontrasse um jogador de sinuca, ainda assim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, vocês iriam esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Notaram como Noemi tem profunda consciência do que está acontecendo com ela? E ela é muito clara ao lidar com as suas noras. Essa família acabou. Não fiquem aqui, não invistam nessa família, porque não vai render mais nada. E vejam, nós não estamos falando de uma mãe dizendo para as filhas irem embora, de um pai dizendo para os filhos, de um irmão deixar outro irmão. Nós estamos falando de uma relação que nós não consideramos, em hipótese alguma, uma relação familiar profunda. Nós estamos falando de uma sogra com suas duas noras. Eu, sinceramente, acho que você, ao entrar numa igreja para ouvir falar sobre a formação familiar, não deve ter ouvido até hoje que você deve investir na sua sogra. Mas, infelizmente, é o que eu estou dizendo. Sei que isso vai me render problemas no futuro, mas o que Noemi está dizendo é o seguinte, quem ficar nessa família vai ter que fazer investimento sem retorno. É fundo perdido. Vocês vão investir em quem não vai retribuir? Vocês vão investir em quem não vai retribuir? Vocês têm certeza disso? Porque nós vivemos numa época bem diferente da época de Noemi, em que a resposta seria, claro que não. Ninguém é bobo em investir em uma coisa que você já viu que não vai dar futuro. Por que você vai ficar com uma velha? Por que uma velha tira colo, como Noemi, não pode render nada? Ela mesmo tem consciência disso. Vão embora. O texto continua. Elas então começaram a chorar, mas a chorar bem alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Uma vazou. Uma falou assim, realmente, eu vou voltar para minha terra. Beleza, se despediu e vazou. Você não vai mais ouvir falar dela. Então Noemi aconselhou a Ruth que ficou. Veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Notou no texto anterior que... Michele, volta um pouquinho o slide anterior para a gente, por favor. Como é que Noemi terminou a fala no texto anterior? Pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. O que Noemi está dizendo é, eu não sou mais abençoada pelo nosso Deus. Se vocês ficarem, vocês vão ficar com alguém que não é mais abençoada. Vamos voltar para o texto seguinte. E ela diz, a sua concunhada está voltando para o seu Deus, porque naquela época havia uma consciência de que você devia servir ao Deus da família. Então, se alguém viesse morar na minha casa, deveria servir ao meu Deus. Se fosse morar na casa de uma outra pessoa, deveria servir ao Deus dessa outra pessoa. Então, quando Orfa faz a opção em voltar para sua terra,
ela também faz opção em deixar o Deus de Noemi, que é o Deus Jeová da Bíblia, e escolher um outro Deus. Por isso ela diz, olha, a sua concunhada voltou para a família dela e para o Deus deles. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu, não insista comigo que te deixe, e não mais a acompanhe. Aonde fores eu irei, onde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Veja que a decisão começa a ter Deus como centro da história. Porque o que Ruth está dizendo para Noemi? Eu não vou deixar você, eu não vou deixar o seu Deus. Você está dizendo que o seu Deus, o nosso Deus, pesou a mão sobre você e não vai mais ter bênção para a gente. Mas eu não estou seguindo nem a você e nem a Deus por causa das bênçãos que você ou ele podem me dar. Eu estou seguindo a vocês por um laço que é muito maior do que alguma recompensa. O laço que nos une é um laço baseado em amor, não em recompensa. Porque se fosse por recompensa, Ruth já teria ido embora há muito tempo. Tanto deixado Noemi, quanto deixado o Deus de Noemi. Porque a própria Noemi disse, Deus está pesando a mão sobre mim, cai fora. O que Ruth está dizendo é, eu não estou com você e com o seu Deus, porque está ou não está pesando a mão sobre mim. Eu estou porque há um laço maior que nos une. E eu quero deixar bem claro desde já, que esse Deus me castigue com todo o furor, se não for a morte que me separar de você. A gente vai parar um pouco essa história e a gente vai voltar para ela depois. A gente vai deixar essa história em stand-by, porque nós estamos diante de um texto de uma viúva e como é que dentro dessa família houve uma união tal entre duas pessoas completamente improváveis que elas se uniram de uma tal forma para ficar até o fim. A Bíblia, quando fala de relação familiar por completo. Marido, esposa, pai, mãe, tio, tia, cunhado, cunhada, irmão, papagaio, periquito, quem você queira incluir nessa história toda. Mas, espere essa história um pouco, guarda essa história, essas duas personagens, porque uma coisa que a gente precisa fazer agora, que geralmente não é feito nesse texto, é como nós tratamos as Ruths e Noemis. Porque essas mulheres estão chegando de volta à sua terra. Nós não podemos olhar para esse texto apenas tendo em vista que nós somos Ruth e Noemi nessa história. Porque essas mulheres estão chegando num determinado lugar e elas vão precisar do quê? Imagine que elas vão chegar de volta à cidade que elas saíram, segundo o texto, há mais de 10 anos. E Noemi vai chegar com uma pessoa desconhecida do povo daquele lugar. O que elas vão precisar? Diz aí o que vocês acham que elas vão precisar por parte do povo daquela terra. Proteção. Elas vão precisar de proteção. Porque essas mulheres estão voltando, elas têm casa. Elas não têm casa. Elas têm meio de subsistência? Não, não tem. Então elas vão precisar que as pessoas que estão na cidade as protejam. O que mais que essas mulheres vão precisar? Porque essa proteção envolve o quê? Casa, comida, apoio, roupa, tudo. Essas mulheres precisam de tudo. São duas mulheres no maior estado de miséria, chegando numa determinada cidade e precisando ser cuidadas por pessoas que também, em tese, não tem muito a ver com a vida delas. Porque, vamos pensar bem, Noemi ainda deve ter alguns conhecidos. Mas e Ruth? Ruth não conhece ninguém naquela terra. No entanto, nós precisamos olhar para esse texto agora com os olhos de quem vai receber essas mulheres.
que é geralmente o olhar que nós não fazemos nesse texto, porque não nos interessa. Porque nós sempre olhamos para o olhar daqueles que são oprimidos como nós, coitados, que merecemos ajuda. Mas nós nunca olhamos para a nossa vida como aqueles que devem ajudar alguém que está em necessidade. Como você receberia Ruth e Noemi na sua cidade? Nós vamos ler alguns textos e a partir de agora a torta de Giló entrou no forno. Malaquias 3, versículo 5. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. É o último livro antes de chegar os evangelhos, a história de Jesus. E Malaquias 3, versículo 5, tem uma palavra de Deus interessante para o povo, que é uma palavra de condenação para o povo, por causa de algumas coisas que eles faziam e que estavam desagradando a Deus de maneira profunda. Malaquias 3, versículo 5, diz assim: eu virei a vocês trazendo juízo. Deus dizendo para o povo, eu vou trazer juízo sobre vocês. Sem demora, Deus dizendo, vou testemunhar contra feiticeiros, adúlteros e contra os que juram falsamente. Há aqui nesse texto duas linhas importantes. Primeiro, Deus fala da infidelidade para com obrigações morais e espirituais. É por isso que Deus está dizendo, olha, aqueles que usam de feitiçaria, adúlteros, juram falsamente, ou seja, são mentirosos, eu vou vir contra esses. Deus está tratando primeiramente de um problema que é claramente moral e espiritual, que é geralmente os problemas que nós como cristãos tratamos de maneira mais incisiva. Para nós cristãos do nosso tempo, evangélicos brasileiros de 2014, parece que o texto acabou aí. Porque a gente não trata da continuação do texto. Porque veja o que mais Deus está dizendo que traria juízo sobre aquele povo. Contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários. Porque a partir de agora Deus vai falar da infidelidade para com obrigações sociais. E Deus está dizendo que quem explora trabalhadores em seus salários receberá juízo de Deus. Porque o princípio bíblico é, se você como patrão cristão pode pagar um bom salário e não paga para que você receba mais, isso é exploração. Porque aquele que trabalha para você, antes de ser seu empregado, é seu irmão, é seu companheiro. É também um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Assim, qualquer empresário cristão, empregador cristão, que pode pagar mais do que salário X e não paga, é um explorador do trabalho alheio. Sim, o forno começa a esquentar. O que mais? Que oprimem os órfãos e as viúvas. A gente precisa definir uma coisa. Qual é a maior opressão possível a um órfão? Qual é? Tente pensar que você é um órfão. Qual é a maior opressão contra um órfão? A maior opressão possível? Abandono. Abandono. É a maior opressão possível. São crianças que não têm mais pais, estão abandonadas. Ou seja, qual é a maior cura da maior opressão contra órfãos? Qual é? Dar um lar. Simples. Isso é muito simples. Qualquer pessoa minimamente inteligente sabe que a maior luta contra a exploração de um órfão é dar um lar para ele. Ok? Há alguma dúvida quanto a isso? Ninguém vai imaginar assim, não. Pro órfão a gente dá um dinheirinho para ele e fala, vai lá comprar um doce, meu filho. Não. Órfão precisa de família, porque família é o que ele não tem. Isso enquadra também as viúvas, porque lembra do que eu disse da história de Noemi? Naquela época a viúva não ia para o mercado de trabalho. Então o que ela precisa? Ela precisa de alguém que a traga para casa e diga, eu serei o seu resgatador. Ou seja, eu serei aquele que até o fim da vida vou cuidar de você. Por isso que na Bíblia, no Antigo Testamento, sempre você tem órfãos e viúvas sendo tratados em conjunto. Porque são duas pessoas que naquela época precisam de um cuidado especial. Elas precisam
serem tratadas pela comunidade. E privam os estrangeiros dos seus direitos. A pessoa que chegava numa cidade, ela tinha direito a receber pouso, comida, isso está na lei de Deus. A lei tinha dito, se um estrangeiro dormir numa praça pública da sua cidade, vocês serão condenados. Deixa eu repetir isso. Se um estrangeiro chegar na sua cidade e por ser estrangeiro dormir em praça pública, vocês serão condenados. Porque jamais o povo de Deus deve deixar alguém dormir na rua. E Deus diz assim para o povo, porque vocês foram estrangeiros e escravos no Egito. Vocês sabem como é ruim a opressão. E como vocês sabem como é ruim a opressão, vocês jamais vão oprimir ninguém. Então, quando alguém precisar de casa, vocês vão dar casa. Quando alguém precisar de comida, vocês vão dar comida. Quando alguém precisar de pouso, vocês vão dar pouso. E não tem respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. Porque Deus está dizendo o seguinte, todas essas coisas que as pessoas fazem, elas fazem simplesmente porque não tem respeito por Deus. Porque na Bíblia está dizendo, a Bíblia tem o seguinte conceito, quem não faz ao próximo, não faz por desamor ao próximo, faz por desamor a Deus. Bom, nós somos pessoas religiosas, é por isso que você, inclusive, num domingo, mesmo com o jogo da Argentina e da Bósnia, está num culto assistindo um pastor pregar. Nós somos pessoas que, de uma certa forma, se interessam pela religião. O que me leva a lembrar de um outro texto muito interessante de Tiago, uma carta lá do Novo Testamento. Tiago é um parentão de Jesus, assim. Tiago é um cara que pode falar um pouco legal de algumas coisas sobre Jesus, porque ele era parente em primeiro grau de Jesus. Alguns, fica uma discussão se ele era primo ou irmão. Eu não vou entrar nessa discussão. Se ele era primo ou irmão, esse cara conhece Jesus muito bem, porque todo mundo vivia junto naquela época. Tiago 1, versículo 27, diz uma coisa interessante. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. Ele vai dizer como é uma religião verdadeira. Como é que alguém pode dizer, eu sou religioso e sou um bom religioso? Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. A gente só ficou com a parte de não se deixar corromper pelo mundo. Mas no texto, ele está dizendo o seguinte, nós vivemos num mundo, porque isso era padrão daquela época, que não cuida dos órfãos e das viúvas. Nós, cristãos, não vamos nos deixar corromper pelo mundo que não cuida de órfãos e das viúvas. Então, como é que nós não vamos nos deixar corromper pelo mundo? Cuidando dos órfãos e das viúvas. É interessante porque várias vezes as pessoas pregam sobre esse texto dizendo assim, tá vendo? Você não pode se corromper por esse mundo, então cuidado dos lugares que você frequenta. Cuidado com bebidas que você bebe. Cuidado, sei lá. Cuidado, boquinha é o que fala, olhinho é o que vê, porque Papai do Céu está olhando para você. Papai do Céu está olhando para você, mas ele considera que a corrupção do mundo, o mundo corrompido tem a ver com não cuidar de órfãos e das viúvas. É por isso que em Mateus, Jesus diz para os seus discípulos o seguinte, eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede, vocês não me deram de beber. Eu estive nu e vocês não me vestiram. Eu estive preso e vocês não me visitaram. Jesus não diz que um princípio de rejeição da parte de Deus para a igreja tem a ver com eu vi que vocês beberam lecker. Não tem na Bíblia, em nenhum lugar, dizendo assim, bebeu lecker. Naquele lugar tinha Brahma? Tinha, senhor. Bebeu lecker por quê? Porque era 50 centavos mais barato. Fogo do inferno. Mas tem lá, cuidou de órfão e de viúva, meu filho? Não. Então cai fora. Cuidou dos oprimidos? Não. Então cai fora. Porque eu não conheço vocês. Vocês nunca se relacionaram comigo. Ok. O forno está bem quente.
bem quente. Bom, vamos lá, porque está na hora de tirar o bolo do forno e servi-lo. Porque a gente não pode apenas ficar com um cheiro horroroso na cozinha e na casa toda. Um bom bolo de jiló, mal feito, deve ser tirado do forno e agora degustado por cada um de nós, que é o que nós faremos agora. Agora todos têm um prato em mãos, um delicioso bolo de jiló, mal cozido e mal feito, e nós vamos comer. Bom, órfãos, eu não vou fazer a pergunta se existe ou não existe órfãos em necessidade, porque se alguém aqui falar que não, vai ser expulso. Não vai nem passar por processo de disciplina na comunidade, vai ser expulso por justa causa. Vai ser o primeiro processo de escorraçado em culto público. Eu vou falar um pouco sobre órfãos, crianças abandonadas, crianças que vivem longe dos pais, crianças maltratadas, etc, etc, etc. Eu vou trazer alguns números interessantes, porque lembre-se que quer a gente goste disso ou não, a responsabilidade da igreja é cuidar de órfãos e viúvas. Dá para estender isso? Dá. É que esses dois representavam os mais oprimidos da sociedade da época. Mas órfão, viúva e estrangeiro. Eu resolvi tratar de três lados. Órfãos, ou crianças em situação de risco, viúvas ou pessoas incapacitadas, podem ser idosos, deficientes, especiais, o que você queira, que palavra politicamente correta ou não você queira usar, e moradores de rua. Porque esses três abrangem muito bem o conceito que a Bíblia está tratando na época em que ela foi escrita. Bom, deixa eu trazer alguns dados para vocês. Existe hoje em nosso país, os números parecem estranhos, mas foi uma pesquisa séria, feita pelo Cadastro Nacional e por aí vai. Existe hoje em nosso país, cerca de 5.500 crianças em condições de serem adotadas. Guarde esse número. Existem em nosso país hoje 5.500 crianças que podem ser adotadas. Hoje. Esse número é baixo quando a gente olha em princípio. É mesmo. Porque em abrigos, em nosso país hoje, há cerca de 50 mil crianças. Por quê? Esse número de 5.500 crianças são aquelas que legalmente já estão em condições de serem adotadas. Porque há muitas crianças em abrigos, 90% das crianças que estão em abrigo não podem ser hoje, por questões legais, adotadas. Então você simplesmente não pode chegar no abrigo e falar assim, caiu naquela. Não, há questões legais. Às vezes ela não foi tirada ainda legalmente dos cuidados da sua família. Pode ser que ela tenha passado por maus tratos, foi tirada da família, colocada ali, mas há um processo correndo, que às vezes em nosso país demora anos e anos e anos. Em nosso país há uma lei que diz que uma criança não pode ficar mais do que 2 anos num abrigo. Essa lei é descumprida em nosso país todos os dias. Porque é só ir para um abrigo e você vai encontrar muitas crianças que estão lá há mais de 2 anos. Agora, é por isso que você fala assim, é por isso que eu conheço gente que quer adotar, mas tem dificuldade. Porque tem pouca criança. Não, é pior até, porque apenas 4,1% destas crianças, dessas 5.500, ou seja, apenas cerca de 225 crianças no país inteiro têm menos de 4 anos. Apenas 225 crianças, dessas 5.500 que podem ser adotadas hoje, apenas cerca de 225 têm menos de 4 anos. Ou seja, cerca de 5.200 crianças que estão para serem adotadas hoje têm mais de 4 anos. A chance de adoção dessas crianças hoje em nosso país é de menos de 10%. Como muitas delas só conhecem o abrigo como realidade, quando chega a 12, 13 anos de idade, muitas delas fogem do abrigo e vão se envolver ou com drogas ou com prostituição. Essa é a realidade, elas fogem. Porque alguém escreveu assim... Alguém escreveu, daqui a pouco eu volto, alguém escreveu para não pular uma parte. Aí, geralmente nós
vemos a adoção apenas sob um aspecto. Se você não tem filho, adote. É uma coisa que qualquer casal aqui com filhos deve ter dito para alguém, e qualquer casal sem filhos deve ter ouvido. Isso é um problema. Porque parte do princípio de que a adoção é algo que existe para preencher um vazio nosso e não abençoar uma vida. Isso é altamente egoísta. Ah, você está vazia? Adota. É o mesmo princípio de quem diz, casamento está ruim? Engravida. Você vai arrebentar uma criança. Porque essa criança vai chegar, não vai melhorar o casamento. Ou então essa criança adotada vai chegar e não vai preencher um vazio. Ela vai gerar demandas. Por isso, que em nosso país, inclusive, 10% das crianças adotadas simplesmente são devolvidas. Sério? 10% das crianças adotadas em nosso país são devolvidas. A pessoa vai lá, não gostei, vai lá e devolve. Aí a criança teve o trauma de ser tirada da sua família, ela vai para uma outra família, e depois ela tem o trauma de voltar para um abrigo. Por quê? Porque as pessoas não sabem que a adoção é um ato de amor para com o próximo, não para comigo. Por isso que a Bíblia diz, cristãos têm que cuidar dos órfãos. Porque qual é a máxima do cristianismo? O resumo de toda a lei? Amor ao Deus e ao próximo como a si mesmo. Se eu olho para a adoção como algo que vem para preencher o meu vazio, ele não tem sentido. A adoção é um exercício de amor, de crianças que estão crescendo sem aquilo que nós damos para os nossos filhos. Outra coisa é o medo de adotar porque a criança vem com problemas. Porque a gente não sabe como foi. Aliás, que crianças não vêm com problema mesmo? Porque eu sei de onde minha filha veio. Ela veio com problemas. Veio com uns problemas, duro de consertar. Duro de consertar. Inclusive, eu acho que alguns problemas que as minhas filhas vieram, a gente não vai conseguir consertar pro resto da vida. E eu já estou orando para que Deus abençoe muito o marido delas. Porque vai ter que conviver com os problemas. A mais nova tem um gênio. Um gênio puxou a mãe. É uma coisa de louco. Eu estou orando, jejuando pelo marido das minhas filhas. Que elas vieram com problemas. É idiota demais quando a gente diz assim, a gente não pode, sabe por quê? A gente não sabe que educação tiveram. Falou o doutor educação, então? Falou aquele que é o máximo em educação? Falou aquele que sabe educar como ninguém sabe educar? Notaram como tudo isso é muito egoísta? E, para você que já tem filhos, porque geralmente quando a gente fala sobre adoção, fica todo mundo assim pensando, ai, até conheço um casal que vou até falar isso para eles, porque eles não têm filhos. Você já notou que a Bíblia, quando fala de cuidar dos órfãos e das viúvas, não pergunta quantos filhos você tem? Não diz assim, entre parênteses, se você já tem filhos, desconsidere esse aviso. Não diz. Lembra que eu falei que eu também teria que comer a torta de Giló? Porque eu poderia muito bem olhar para esse texto e falar assim, mas eu já tenho filhas. Aí a Bíblia diz, e daí? Não perguntei. Não é sobre isso que nós estamos falando? Ah, mas um ia dar gasto. Ah, vá, sério? Poxa, Deus não deve saber disso. Vamos pedir para que ele revogue essa lei, porque ele não sabia que você precisaria de dinheiro para cuidar de uma criança. Eu odeio Giló. Mas eu gosto de Bíblia. Eu só acho que mastigar isso é difícil, mas engolir é mais indigesto ainda. Aí, como consequência da nossa inoperância como igreja, as grandes discussões hoje em nosso país sobre adoção, qual é a grande questão sobre adoção em nosso país? Qual é? A grande discussão
sobre a adoção em nosso país é se casais gays devem ou não devem adotar, não é? Não é a grande discussão sobre a adoção em nosso país? É uma discussão que se a igreja fosse bíblica não teria. Porque nós temos hoje em nosso país 5.500 crianças em condições de serem adotadas. Há mais ou menos de 5.500 famílias evangélicas cristãs em nosso país. Mas, acabou. Essa discussão compromete e denuncia a igreja porque mostra que essa pergunta só existe porque nós não somos bíblicos. Porque se fôssemos, não tinha criança a ser adotada nesse país. Não tinha. Aí fica um monte de crente antibíblico criticando a antibiblicidade da adoção de casais gays. E aí alguém escreveu no meu Facebook assim: é melhor que fique no abrigo do que ser adotada por um casal gay. Esse cara nunca entrou num abrigo. Nunca pisou num abrigo. Nunca conversou com uma criança de um abrigo. Porque qualquer pessoa aqui sabe a minha posição e a posição bíblica sobre casamento gay. Mas dizer que uma criança fica melhor num abrigo do que numa casa onde ela vai ter a cama dela, comida dela, os brinquedos dela, onde ela vai ser levada para a escola. É sério? É sério que nós chegamos a tal ponto de desamor e de intransigência? É sério? Uma vez alguém disse assim: ah, mas vamos ver os pais se relacionando. Essa pessoa quis dizer, inclusive, era sexual. As minhas filhas nunca me viram transando com a minha esposa. Se Deus assim permitir, nunca virão. Porque senão, imagine quanto de terapia elas teriam que fazer para acabar com isso. É sério que a gente chegou a esse ponto da discussão? Viúvas. Dificilmente há viúvas hoje sem nenhuma família. Mas a Bíblia diz, no entanto, que viúvas devem ser tratadas por sua família cristã. Paulo fala sobre isso, inclusive. Ele diz: olha, se houver uma viúva, a igreja não vai tratar dela. Essa coisa de a igreja tem que dar sustento para a viúva, Paulo diz assim: se ela tem família cristã, é a família cristã que vai cuidar dela. Porque é obrigação da família cristã cuidar das suas viúvas. E lembre-se que eu não estou tratando só de viúvas, estou tratando de viúvas, pessoas idosas, pessoas em condições especiais. É obrigação, segundo Paulo, da família cristã cuidar dessas pessoas. Paulo, inclusive, diz que é obrigação das mulheres cristãs, tá? Mas como eu estou sendo muito bondoso com as mulheres cristãs, eu estou colocando família. Mas se você for procurar esse texto, Paulo diz assim: é obrigação das mulheres cristãs cuidar das viúvas. Porque Paulo está dizendo o seguinte: fica muito chato um homem lá limpar o bumbum da viúva. Então Paulo sabe das questões práticas, sabe que é menos constrangedor uma... Né? Mas se for viúvo, você já sabe, viúvo vai lá e você cuida. A nossa dificuldade reside muito no fato de que nós vemos a velhice como sinônimo de incapacidade. É o imprestável, ele não pode render mais. É o que Noemi poderia... Estava argumentando com Ruth. Eu sou velha, minha filha, você não tem nada a ganhar comigo. O que é que Ruth diz? Não é isso que nos une. O que nos une é relacionamento e amor. O que nos une é aquilo que a Bíblia no Novo Testamento está conclamando a gente fazer. Porque se Deus fosse nos tratar de acordo com o merecimento, nós até hoje iríamos para o inferno em linha reta, sem nenhum tipo de obstáculo. Porque nós pecamos lá em Gênesis, rompemos com o nosso Deus. A Bíblia diz que o pecado gera morte em nossa vida, e é por isso que nós morremos, fisicamente, espiritualmente. A Bíblia diz que por causa disso nós estamos separados de Deus, e se não fosse Deus mandar o Filho dele, que nasceu e viveu sem pecado, para morrer na cruz e levar todo o nosso pecado sobre ele, nós estaríamos perdidos. Deus não ganha nada investindo em nossa vida. Pelo contrário, ele tem que enviar o Deus Filho para morrer em nosso lugar. Ele ressuscita para mostrar que a morte foi vencida. A vida eterna para nós. Mas é um péssimo investimento. Essas viúvas são as Noemis do nosso tempo.
Pessoas que precisam de cuidado especial, para quem geralmente cristãos ainda assim viram as costas, mesmo achando linda a história de Noemi. A história de Noemi é linda se você for Noemi. Ela não é tão linda se você for Ruth. Orfa, inclusive a outra, ó, vazou. Claro. Quem são os estrangeiros? Tem muita marquise de loja aí que pode responder. Praça José Bonifácio pode responder. Para quem não conhece, são lugares aqui de Piracicaba onde há uma alta concentração de moradores de rua, que são, segundo muitos cristãos, aqueles vagabundos que não querem trabalhar. Imagina se um estrangeiro chegasse em Israel e algum judeu, algum israelita falasse assim: esse estrangeiro só está aqui porque é um vagabundo que não quis trabalhar na terra dele, veio forgar aqui. A Bíblia diz que esse cara, está na lei isso, é pena de morte para ele. Sério. Para esse cara é pena de morte. Eu acho que Deus é um pouco sério a tratar nessas questões. E olha, Deus nem é comunista. Porque essas coisas, quando começa a falar em igreja, o pessoal fala assim: esse discurso de esquerda. Não, isso não é discurso nem de esquerda nem de direita, isso é discurso bíblico. É por isso que, em nosso país, quem está tentando cuidar dos órfãos são as famílias homossexuais. Eles estão tentando cuidar dos órfãos. São famílias homossexuais, tentando fazer o papel que cristãos deveriam fazer e não estão fazendo. É uma denúncia. É uma denúncia. Quem mais cuida? Nós todos aqui estamos na igreja. Quem mais cuida de órfãos, necessitados, inválidos e moradores de rua em nosso país? Quem? Falando em termos religiosos. Espíritas. São os espíritas. É muito interessante que uma vez Jesus, quando foi convidado a falar para que os discípulos falassem mais baixo sobre ele, cantassem mais baixo, ele disse assim: quando eles deixarem de clamar, as pedras vão clamar. Só que pedras clamando denunciam a voz daqueles que deveriam falar e se calam. E é o que está acontecendo. Eu vivo numa sociedade em que espíritas e homossexuais estão lutando com unhas e dentes e conseguindo resultados excepcionais em fazer aquilo que a igreja deveria fazer. Isso é uma denúncia. Isso é uma denúncia. E eu já quase que consigo ouvir gente pensando assim: mas eles só fazem porque acham que fazendo isso vão para o céu. E eu começo a pensar: e gente que já tem o céu de graça não faz isso nem por gratidão. O que é mais uma denúncia. Para terminar, tá boa a torta, tortinha? Boa, tortinha. Coloca um ketchup. Coloca uma maionese. Eu acho que Deus acaba colocando aquelas pimentas jalapeño ainda, aquelas que você come quase explode. No entanto, eu pedi para você guardar a história de Noemi e Ruth. Vamos voltar para ela para terminar a nossa mensagem? Vamos lá? Porque lembram-se que elas achavam que tudo aquilo que estava acontecendo era falta de bênção de Deus, que Deus não tinha mais nada para elas, e que acabou tudo. Elas foram fiéis a ordenanças divinas. Deixa eu encurtar a história porque eu acho que você vai ler lá na sua Bíblia. Eles chegaram lá na terra, Ruth era uma gata. Ruth é a mais nova, tá? Noemi já era um caco. Mas Ruth era gata, tanto que um cara lá, um tal de Boaz, olhou para Ruth e apaixonou. Apaixonou. Falou assim... ficou interessado, andou perguntando na cidade, quem é aí e tal. Aí falaram que é a tal de Ruth, que veio embora com Noemi. A primeira coisa que ele pergunta, tem resgatador? Porque o resgatador tinha direito de casar. Aí tinha um lá que descobriram e falou assim, não estou interessado em casar, tonto. Que é Ruth, espetáculo. Aquela ali,
Daqui a pouco aparece minha esposa. Mas eu nem conheço o Ruth. Aí Boaz falou assim: eu vou casar com essa daí. Vou casar com essa daí. Noemi fez até uns negócios interessantes ali, porque não era boba nem nada. Ela falou assim: quando ele estiver lá no churrasco na fazenda. É verdade essa história, tá? Eu tô só contextualizando. Fizeram um churrasco na fazenda, porque Boaz era fazendeiro. Tinha umas plantação lá. Aí ela falou assim, e no churrasco ele era muita carne, costela de chão, sabe? Aquelas costelas de chão, novilho e leque. Aí o pessoal ficou meio assim, não sei o que. A Noemi falou assim: olha, minha filha, você vai lá, deita do lado dele, você descobre o pé dele. Pé. Joelho. Bom, aí aconteceu que, olha que Boaz acordou e viu Ruth do lado. Meu Deus, fiz besteira, tem que casar. Casou. Aí ficaram felizes para sempre, teve filho. E olha só o que a Bíblia diz no final do livro de Ruth. Vamos passar para a próxima, atenção. Aí vai falar da família do tal Boaz. Salmão, não Salmão. Salmão gerou Boaz, que é o cara que casou com a Ruth, é o fazendeiro. Boaz gerou Obed. Bom, Obed automaticamente é o que de Ruth? É o que? Filho de Ruth. Boaz casou com Ruth e gerou Obed. Obed é o filho de Ruth e automaticamente neto da nossa querida Noemi. Neto assim no sentido, né? Agregado, aquela coisa toda. Obed, mas veja o que Deus fez com Ruth por ela ter ficado com a sogra. Obed, que é o filho de Ruth, gerou Jessé. Jessé, então, é neto de Ruth. E quem Jessé gerou? Davi. Qual é o bisneto de Ruth? É esse Davi mesmo que você está pensando. É esse mesmo, o rei Davi. Ela virou bisavó de rei. Tá bem a Ruth agora. Virou bisavó de rei. O homem segundo o coração de Deus. O rei mais querido da história de Israel. Um dos grandes reconstrutores da nação de Israel. Como essa mulher resolveu não largar Deus e investir numa família que estava quebrada, Deus fez dela bisavó de Davi. Não contente, há um outro texto. Mateus 1, versículo 5, Novo Testamento. Para quem não sabe, essa é a genealogia, é o texto que fala da família de Jesus. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé. Interessante, porque essa mulher fez um papel que ninguém quer fazer. Hoje, toda vez que alguém vai começar a ler o Novo Testamento, porque a gente para, talvez no 10º capítulo, mas ninguém para no versículo 5. Bilhões e bilhões de cristãos leem nas suas Bíblias que essa mulher chamada Ruth está na família de Jesus. E para sempre, quando alguém for falar da família que gerou o Messias, vão falar daquele cuja mãe foi Ruth. Para quem achava que estava investindo num negócio furado, entrar na família de Jesus é um negócio legal pra caramba. Isso pode acontecer com a gente porque quando nós cuidamos de órfãos, viúvas, estrangeiros, nós somos chamados filhos de Deus e cuidamos daqueles que são amados pelo Senhor. Nós entramos na história de Jesus. Esse é o prêmio daqueles que fazem o que a Bíblia diz. Eles entram na história de Jesus. Esse é o convite para mim e para você. Pode ser que a torta de Giló não seja lá muito agradável e não seja muito apetitosa, mas o resultado dela é vida. É vida. Esse é o tipo de mensagem que nos compromete até o osso. Mas quem disse que no reino estar comprometido até o osso não é algo bom? Eu não vou pedir para que você assuma esse compromisso. E hoje a gente não vai terminar o encontro orando em família. Porque
Eu acho que a gente vai ter que chegar em casa e conversar, porque o assunto é mais sério. Então, a gente vai ter uns avisos para dar uma refrescada, mas, marido, acho que você tem que conversar com sua esposa. Esposas, acho que vocês têm que conversar com seus maridos. Sei não, mas acho que tem família que precisa crescer. Sei não. Agora, deixa eu dizer de novo. Esse é aquele momento que, com toda sinceridade, eu gostaria de não ser cristão. Gostaria de achar muito que cristão é só ir para o céu e fazer festa. Mas não foi o que Deus quis. Eu avisei no Facebook hoje que se eu fosse você eu não viria. Quem é que viu esse aviso? Ok? Dei 30 segundos para você ir embora e você não foi. Senhor, que agora o Senhor nos abençoe a sermos fiéis. Nós, sinceramente, não temos ideia de como nós faremos isso. Então, nos ajuda, nos mostra a tua vontade e nos capacita. É em nome de Jesus. Amém.